Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos caminhar com Jesus? E aí, pessoal? Tudo bem? Estamos chegando aí nas atividades de sempre, na correria. Oi, Isabel, minha filha, boa noite, paz e bem. Tudo tranquilo, Isabel? Eu estou aqui na correria danada. E hoje eu acho que tem assim uma uma coisa que precisa ser explicada, sabe? Então eu resolvi trazer isso até porque existe assim muitas manipulações da fé, né? Então é sempre bom a gente aproveitar e explicar algumas coisas, trazer algumas coisas para as pessoas, né? Então hoje eu vou falar, como sempre, o evangelho é o evangelho de hoje, né? Não tem outro, mas eu vou fazer uma reflexão sobre esse evangelho, que eu acho que tem algumas coisas importantes aqui, né? Acho que tem algumas coisas que são necessárias. Oi, Ângelo! Boa noite, paz e bem. Tudo mais ou menos, paizão. Semana tensa no trabalho. Se eu puder, reza, eu agradeço. Oi, João. Boa noite, paz e bem. Ângelo, João, olha, eu estava lendo aqui o pedido da Isabel. Isabel está falando que o negócio lá no trabalho tá bom não, tá puxado. Semana tensa. Pessoal, vamos rezar pela Isabel. A igreja, comunidade eclesial, é a comunidade que todos rezam um pelos outros. Pedro está perguntando, como você está? Estou bem melhor, Pedro, estou quase bom. Eu, assim, a minha impressão é que o período infeccioso da Covid passou. Oi, tia Lu, boa noite, paz e bem. Eu acho que o período infeccioso da Covid passou. A Covid em si eu tenho dúvida ainda. Mas assim, perto do que eu tive na semana passada, né? Eu estou muito bem, eu estou me sentindo muito bem. É claro que eu estou assim, me cansando mais fácil, né? Às vezes eu estou me sentindo abafado, né? Mas sabe, pessoal, graças a Deus eu consegui enfrentar e superar essa Covid, né? Tenho certeza, assim, certeza, muita certeza, que eu não estaria tão bem se eu não tivesse minhas 4 doses de vacina. Tia Lu tá me mandando um amém, né? Oi, Ana Paula, boa noite, paz e bem. Sabe, pessoal, assim, é óbvio que eu não queria ter pego o Covid. Sinceramente, eu não consigo imaginar o sofrimento, assim, nesse momento, sabe? Fico pensando muito assim, eu não tive uma Covid tão grave assim, mas eu fico pensando naquele monte de gente com falta de ar, né? Vocês sabem que eu tenho asma, então estou acostumado com a falta de ar, mas a falta de ar da Covid é diferente, é muito forte. Graças a Deus, com 4 doses de vacina, eu consegui superar, né? Não estou 100%, me canso fácil, tuço muito. Boa noite, paz e bem, muita saúde para você e toda a sua família. Obrigado, Ana Paula. Muito obrigado. Sabe, não estou 100%, mas graças a Deus consegui superar. Bernardo, você tomou alguma coisa? Eu tomei. Tomei água, muita água, tomei remédio. Ô, Ronan, sobrinho amado, boa noite. Como é que estão as coisas em Castelo aí? Sabe, pessoal, tomei muita água, tomei remédio para nariz escorrendo, tive que tomar corticoide por causa da falta de ar. Eu fiz uma coisa chamada dessaturação, a quantidade de oxigênio caiu, mas eu estou bem. Não vamos nos preocupar, não. Pessoal, tá na hora, vamos começar a ler esse evangelho.
porque existe manipulação nesse evangelho. Então prestem atenção, não vamos cair na lorota nem nas manipulações da Bíblia. Vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos. Deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus, para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações. Não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Sabe, pessoal, tem muita gente que manipula essa passagem. E qual é a manipulação? A manipulação é baseada na recomendação de Jesus. Jesus fala assim: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. E aí as pessoas falam assim, tá vendo? Jesus fazia restrição às outras religiões. Jesus ficava dizendo para não ir na casa do pagão, nem na casa do samaritano, porque Jesus não gostava de mistura com as outras religiões. Pessoal, me desculpa, isso é mentira, tá? E se alguém usar esse texto e disser para vocês que isso que está aqui, né? Eu estou aqui no capítulo 7, do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, se eles citarem esse versículo, versículo 5, digo assim, isso é mentira. E se alguém falar isso para vocês, e questionar assim, pode ir lá falar com o diácono Bernardo. Porque o que está acontecendo aqui não é nenhuma proposta de exclusão. Não é nenhuma proposta de limitação da graça. Muito pelo contrário. Sabe, pessoal, nós devemos prestar atenção, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus escrita por pessoas de acordo com a compreensão delas. Mas essas pessoas escreveram numa cultura para um determinado leitor. E uma coisa importante aqui é o seguinte, a palavra de Deus não se contradiz. Então, quando você lê 2 textos na Bíblia e eles se contradizem, é porque você está errando a interpretação de um dos dois. E quase sempre essa interpretação errada é por aquilo que eu chamo da teologia dos retalhos. O pessoal vai lá, pega um versículozinho e não leu todo. Então, por que eu digo que não há aqui nenhuma proposta de exclusão, nenhuma proposta de limitação da graça? Muita gente vai falar, mas Bernardo está aqui, não vá no território do pagão, não vá na Samaria. Sim, mas também vamos nos lembrar da última ordem de Jesus, o último pedido, o último mandato, a última missão. Ide pelo mundo inteiro, levai a boa nova a toda criatura. Se você interpreta esse pedaço de Mateus 10:5 como uma exclusão, como é que você explica essa outra parte? A primeira pista está no versículo seguinte, no versículo 6. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel.
é muito importante a gente entender que Mateus escreve para os judeus. Então, Mateus, quando escreve para os judeus, ele quer mostrar aos judeus que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o ungido previsto lá nas profecias do Antigo Testamento. Observa que isso para um romano, isso para um pagão, isso para quem já é cristão é absolutamente desnecessário. Pode até reforçar a nossa fé em Jesus, mas a gente não precisa disso. Se eu acredito que Jesus é Deus, eu não preciso que me provem nenhuma profecia. Mas para as pessoas para quem Mateus escreveu o seu evangelho, isso era necessário. Então ele aqui fala, Jesus primeiro falou à casa de Israel, porque isso era o que o judeu entendia que ia ser feito. E eu acho até bastante razoável, porque, afinal de contas, o pessoal andava. Não tinha avião, não tinha carro, não tinha bicicleta elétrica, não tinha nada disso. O pessoal andava, até porque eles eram pobres, não iam ter cavalo. Então, eles andavam. E andando, você vai primeiro ali por perto. Né? Então, ele primeiro vai às ovelhas perdidas de Israel. E aqui eu quero lembrar vocês que Israel não é um país. Israel é um povo. Então, quando fala assim, não entrem nas cidades dos samaritanos, não quer dizer que eles não passassem por samaritanos. Não quer dizer que eles não passassem por pagãos. Apenas quer dizer que Jesus pede para eles se dirigirem primeiro àqueles a quem a promessa foi feita originalmente. E, é claro, aqueles que aceitaram seguem com Jesus. Aqueles que não aceitaram são deixados para lá, porque Jesus não obriga ninguém a nada. Né? Quem ama não obriga. Quem ama não oprime. Quem ama, ama. E se ama, cuida. Se ama, respeita. Se ama, deixa as pessoas escolherem. Então, o que Jesus está falando aqui? Aí, galera, primeiro vocês vão lá, falam com o pessoal que é aí que eu já tinha feito a promessa. Quem quiser ficar com a gente, está com a gente. Quem não quiser, fazer o quê? Direito deles. Agora, depois, vocês vão rodar o mundo, vão falar com todo mundo. E uma prova disso está aqui no finalzinho. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Ele não falou, quando você estiver só entre os judeus. Ele não falou, quando você estiver entre os judeus, você anuncia isso. Não, ele falou, no caminho. Quando vocês estiverem andando, vocês vão anunciando, o reino dos céus está próximo, o reino dos céus está próximo. Ou seja, outras pessoas podiam ouvir, oi Fátima, boa noite, paz e bem. Não há aqui uma exclusão. Aqui também uma outra coisa muito importante para a gente entender. De vez em quando alguém fala assim, Bernardo, como é que você pode saber que o Evangelho de Mateus foi escrito por um apóstolo? Está aqui no texto. Quando ele fala aqui no versículo 3, né? Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Sabe, pessoal, não há um termo suficientemente ofensivo hoje para cobrador de impostos na época de Jesus. Você dizer que o sujeito era cobrador de imposto era você não só ofender o sujeito socialmente, não só ofender o sujeito na sua honra, como você ofendeu o sujeito na religião dele. Era, assim, dizer que o sujeito era o pior do pior do pior. Tá entendendo? Então, assim, mesmo que você diga que o sujeito é safado, bandido, racista, homofóbico, machista,
ditador, assassino, você não consegue dar uma ideia para a pessoa do que é dizer que a pessoa era cobrador de imposto na época de Jesus. Então, no Evangelho de Mateus, quando Mateus vira e fala Mateus, o cobrador de impostos, ele está se referindo a si próprio. Porque ele não falaria isso de nenhuma outra pessoa a não ser dele. Mateus está dizendo, eu, o porcaria do cobrador de impostos, estava entre os 12. E aqui é muito interessante, porque a gente tem uma mania de entender exclusão, exclusão, exclusão. E se a gente olhar aqui, a gente vai ver que Jesus não excluiu as pessoas nem quando escolheu os 12. Ele escolheu Judas Iscariotes, que era o traidor. Ele escolheu o Mateus, que é o cobrador de impostos, e escolheu Simão, o zelota. Bernardo, qual é a importância do zelota? Pelo que eu me lembre, zelota tem a ver com zelo pela casa do Senhor. Isso é ruim, pessoal. Os zelotas, na época de Jesus, não eram pessoas que cuidavam dos templos, não eram sacristãos. Os zelotas, na época de Jesus, eram um grupo armado que saía na porrada com os romanos. Era um grupo que achava que a solução tinha que ser pela guerra. Então, Jesus vira e fala assim, eu quero um zelota do meu lado. Não que Jesus quisesse uma proteção. Não. É porque Jesus queria tocar o coração desse homem. Jesus chama Judas Iscariote não porque ele necessitava ter o traidor, mas porque ele queria tocar o coração desse homem. Jesus chama o cobrador de imposto porque ele sabe que há bondade no cobrador de imposto. Não há uma visão de exclusão na posição de Jesus. Tanto que Jesus dá poderes a esses apóstolos. E quais são os poderes? Expulsar os demônios, as energias negativas, os espíritos maus, e curar as doenças e as enfermidades. Na época de Jesus, curar a doença e a enfermidade era um ato divino. Jesus dá a esses 3 homens de caráter duvidoso, esses 3 homens considerados pecadores, esses 3 homens considerados pessoas, vamos dizer, marginais, poderes que ele deu a Pedro, o primeiro Papa, a André, o pai da Igreja Ortodoxa. Vocês entendem o que eu estou falando? É muito claro isso. Quando vocês ouvirem alguém citando esse evangelho para pregar a exclusão, digam que isso está errado, que isso é uma leitura errada, isso é uma leitura instrumentalizada. Isso é uma leitura que tem objetivo de, vamos dizer assim, um objetivo da má política. Papa Francisco, na Fratelli Tutti, tem um capítulo que fala sobre a política melhor. A CNBB lançou um material sobre política esse ano. Né? Eu, inclusive, comprei um monte e vou distribuir. Né? Porque eu acho que é importante que as pessoas entendam que existe, sim, uma política boa e existe uma política ruim, uma política má. Então, há pessoas que estão usando pedaços da Bíblia para justificar a política má, a política ruim. Eles distorcem isso. Não caiam nessas coisas, tá? Bom, pessoal, está acabando o meu tempo, eu vou parar por aqui, até porque eu estou começando a ficar com um pouquinho de falta de ar, eu peço desculpa a vocês, mas é assim mesmo, tá? Então, entendam isso, Jesus nunca quis excluir ninguém. Amém? A Fátima fez um comentário em algum momento dizendo que alguma coisa que eu falei, ela considerou uma grande verdade. Que bom, Fátima, que bom. Fátima também está mandando amém com mãozinha de oração, né?
Está mandando melhoras, muito obrigado. Graças a Deus eu estou bem melhor. Né? Teve alguns dias que eu até suspendi a live, porque se eu fosse fazer a live ia ser uma coisa assim dantesca, né? O Ângelo também está mandando melhoras. Obrigado, Ângelo. Aliás, Ângelo, você me mandou uma mensagem de bom dia hoje, tão legal. Gosto muito das suas mensagens de bom dia. Né? Fátima, foi muito bom sua reflexão. Que bom que você gostou, Fátima. Que bom. Sabe, a gente faz o possível, né? Sabe, a gente tenta sempre trazer a palavra de Deus de forma muito clara para as pessoas, né? Aprendo com você muito. Que bom, que bom. Sabe, pessoal, eu falo para as pessoas assim, eu me esforço para ler muito sobre religião, né? Ana Paula está mandando um girassol. Obrigado, Ana Paula. Por exemplo, eu estou lendo um texto muito bonito, que é um livrozinho A Riqueza e a Pobreza, e São João Crisóstomo, né, onde são, na verdade, são os sermãos que São João Crisóstomo fez sobre, sobre a parábola do Lázaro e do rico. Você fala com verdade, clareza. É o que eu tento, Fátima, é o que eu tento. Eu tento ser muito claro, muito objetivo, né? E esse texto que eu estou falando de São João Crisóstomo é maravilhoso, sabe? É maravilhoso. Eu estava assim, ele tem algumas colocações assim geniais. Ele fala que aquele que faz uma tentativa, sabendo que pode, ele fala assim, aquele que ensina, que prega, que fala, sabendo que tem uma grande chance de não conseguir mudar, tem mais valor do que aquele que fala e muda um monte de pessoas. E aí você fala, mas por quê? Né? É uma coisa assim interessante, né? E ele explica. Porque aquele que fala, sabendo que vai mudar a vida de muitos, já se sente animado, mesmo porque vai fazer aquilo. O fato de saber que pode ajudar os outros já é força suficiente para ele. Mas aquele que sabe que está pregando num deserto, está pregando num terreno que não é fértil, ele prega por amor às pessoas. E ele dá exemplo justamente de Judas. Jesus, ele não negou a comunhão a Judas, Jesus não negou a participação a Judas, Jesus não deixou de dar a palavra a Judas Iscariote, mesmo sabendo que Judas pretendia condená-lo. Mesmo sabendo que Jesus queria traí-lo, em momento algum Jesus deixa de falar a Judas. Por quê? Porque aquilo é um ato de amor. Né? Assim, essas coisas são coisas que me chamam muita atenção, que me trazem coisas assim, eu faço assim muitas reflexões sobre isso, né? Eu acho que é muito importante que a gente tente sempre trazer as coisas para os dias de hoje. Eu estou enrolado, eu não vou fazer live. Sexta eu vou fazer, podem ficar tranquilos, tá? Então, amanhã não tem live, mas sexta tem. Não é nada demais, é só um problema, uma questão familiar, tá? Não se preocupe, tá? Vou me despedir deixando a minha bênção, pedindo novamente oração pela Isabel. Ela está precisando de oração, então vamos rezar por ela. Ela está precisando de uns apoios aí. Vamos juntos rezar por ela. A regra é essa, um reza pelo outro, tá? E juntos nós vamos superando as coisas. Fátima está falando assim, mandou um monte de girassol, uma noite abençoada para todos. Então vou deixar minha bênção com vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de João Crisóstomo. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso.
Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, se cuida, se protege. Quem ainda não tomou as doses que tem que tomar, toma. Vai sair, vai para perto de gente aglomerada, usa máscara, tá? Vamos sair pouco, o Covid está comendo solta. Vamos nos cuidar. Estamos juntos, vamos superar tudo, vamos com cuidado. A gente se vê sexta-feira. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau. Paz e bem, pessoal. Paz e bem.